Olá pessoal, espero que todos estejam bem e vamos dar sequência aqui às nossas aulas. Essa daqui é a aula número 2 do total de 12 e hoje nós vamos ver tensão elétrica. Na aula anterior vimos corrente elétrica e nesta tensão elétrica, perfeito? Então, sem mais milongas, vamos lá para a aula. Bem, tensão elétrica. Tensão elétrica, para nós entendermos e para ficar mais fácil até de entender, nós vamos fazer uma analogia com a hidráulica. Um sistema de caixa d'água, vasos comunicantes. Esse vai ser a forma didática melhor para nós entendermos a tensão elétrica. Abrindo um parêntese, a tensão elétrica é que vai empurrar os elétrons em um condutor, ou seja, a força, a pressão, a mesma analogia que nós fazemos quando nós temos uma mangueira com água. Então vamos lá, abrimos lá a torneira, vai aumentar a pressão lá dentro dessa mangueira e essa vai, que vai ter a fluência aí da água dentro dessa mangueira. Então, uma analogia, até um pouquinho meio tosca, mas é o mesmo princípio. É o mesmo princípio da pressão da água empurrando os elétrons, perfeito? Então, aqui vamos dar uma olhada. Nós temos dois vasos, nós temos uma diferença de potencial entre o que nós estamos aqui do lado esquerdo e o lado direito. Então, do lado esquerdo está cheio de água e o lado direito não tem água nenhuma. Então, existe uma diferença de potencial entre os dois recipientes. É justamente essa diferença de potencial. O que é tensão? Vocês vão ouvir muito essa palavra. Tensão é uma DDP. O que é uma DDP? É uma diferença de potencial entre dois pontos, que é o que nós temos aqui. Nós temos ali um recipiente com água, outro sem água. Então, nós temos uma diferença de potencial, perfeito? Agora, ao passo que quando nós abrirmos a válvula, o que vai acontecer? Vai ter uma equalização da água. Vamos fazer uma analogia com a bateria. Vamos pensar que lá dentro da bateria nós temos o polo positivo, o polo negativo, e que tem que ter lá dentro da bateria, né? É isso mesmo que acontece, tá? É isso mesmo. Nós temos lá uma parte da bateria que nós temos muitos elétrons e da outra parte nós temos poucos elétrons. Então nós temos uma diferença de potencial entre as placas da bateria, que é essa diferença de potencial que um não vai querer ficar com muitos elétrons e outro não vai ficar carente de elétrons. Então, essa necessidade de fazer esse equilíbrio dessa diferença de potencial entre o elemento A e o elemento B, que vai acontecer a tensão. É que vai acontecer a diferença para que os elétrons consigam se movimentar, perfeito? Então, essa é a analogia. Não há mais um desnível. Então, no exemplo inicial, nós tínhamos um recipiente, que nós tínhamos lá do lado esquerdo, estava cheio, outro estava vazio, e agora ele está no mesmo nível, não há desnível, ele nivelou. Então, fazendo novamente uma analogia com a bateria. Uma bateria descarregada, ela não tem diferença de potencial entre os polos positivo e os polos negativo. Não existe um fluxo, não acontecerá um fluxo de passagem de elétrons. Por quê? Porque os dois já estão equilibrados. Só vai acontecer se houver um desequilíbrio, perfeito? Que no caso aqui da nossa figura já equilibrou. Então não há mais uma DDP, não existe mais uma diferença de potencial. Então aqui, para termos um movimento da água, é necessário um desnível de pressão. Tá? Então, se os dois estiverem no mesmo nível, não tem por que acontecer essa passagem. Então, aqui ele está dizendo, o mesmo acontece com os elétrons.
Para que haja, para que ocorra o movimento dos elétrons, né, de uma forma, né, ordenada, nós temos que ter uma diferença de potencial entre um corpo e outro corpo. Porque se os dois tiverem o mesmo, né, o mesmo potencial elétrico, né, nós fizemos analogia com a elétrica, mas agora nós chegamos na elétrica. Se ele tiver o mesmo potencial, então ele não vai acontecer esse movimento, ele vai ficar estático. Por quê? Porque os dois já estão em equilíbrio. Para acontecer essa movimentação, tem que haver um desequilíbrio. Então, a pressão, né, exercida pelos elétrons, né, chamamos de tensão elétrica, o DDP, diferença de potencial, como eu já disse a vocês. Quando você pega lá, mede fase neutra, fase terra, tem uma diferença de potencial entre os dois pontos que você coloca o multímetro. Você vai medir lá, coloca um ponto e outro ponto. Se não houver diferença de potencial, não vai haver tensão. Perfeito? Então, para que tenha tensão, nós temos que ter o quê? Uma diferença de potencial. A unidade de medida da tensão é volts, né? Então, como é que nós vamos falar de tensão? Vou falar DDP? Não, nós já sabemos que DDP é tensão. Tensão e DDP é a mesma coisa? Sim, são. Perfeito. Mas qual que é a unidade de medida? É o volt. E ele é simbolizado pela letra V. Assim como nós vimos lá em corrente, que o ampere é pela letra A. Aqui o volts é pela letra V. O símbolo é V, né? E também vai acontecer a mesma coisa que nós vimos lá, que acontece com a corrente, que nós temos os múltiplos e os submúltiplos. Então, esses são a forma, né, da grandeza, como a tratativa, né? Nós estamos trabalhando em alta tensão, uma gama maior, né, de tensão, uma tensão alta, né? Por exemplo, a tensão de distribuição nas residências, aqui na região de São Paulo, Grande São Paulo, a maioria do lugar, nós temos lá 13,8, rebaixa, vou voltar um pouquinho aqui, eu já falei o 13,8, nós falamos 13,8 kV, nós não falamos a tensão 13.800 volts. Então, por uma forma mais simples, para simplificar, porque é uma grandeza maior, nós falamos assim, aqui é 13,8 kV. Esse 13,8 kV, na realidade, o que é? 13.800 volts. Então, é uma forma assim mais simples de falar, mais simples, né, de você fazer conta, né, a dimensão, magnitude da grandeza. E assim, se ele for mega, e se for gigavolts, assim por diante. Então, se você vê uma hidrelétrica, por exemplo, vai falar de megawatts de produção, de gigawatts de produção. Então, fica mais fácil, né, de você ter essa grandeza, mas na realidade é múltiplos, né? Por exemplo, um caminhão, você não vai falar assim, um caminhão foi um caminhão para 10 mil quilos. Você fala, um caminhão de 10 toneladas, de 15 toneladas, 30 toneladas, pela dimensão, né? Agora, você não vai falar assim, eu vou comprar carne, você vai falar assim, eu vou falar quilos. Então, dependendo do que você vai fazer, nada mais essas grandezas, né? O quilo, o mega, o giga aí, o que são os múltiplos, nada mais é do que matematicamente ou até didaticamente falando sobre uma grandeza elétrica, perfeito? Nós temos os múltiplos e nós temos os submúltiplos, né? Então, em volts nós vamos ter milivolts, microvolts e nanovolts. Então, dependendo, né, a eletrônica usa lá os submúltiplos e a parte, né, de grandes redes, né, de transmissão de energia dentro de subestações hidrelétricas, né, que tem um volume, né, maior, uma coisa vultuosa maior, nós usamos os múltiplos, mas nada mais é do que, né, vamos dizer assim, uma forma mais simplificada de você falar de uma grandeza elétrica, perfeito?
mas são múltiplos, né? São a parte matemática da coisa, perfeito? Beleza, então seguindo aqui, ó, é o exemplo que eu acabei de falar para vocês, ó, 13,8 kV, isso corresponde a 13.800 volts, que é a tensão de distribuição aqui da distribuidora aqui de São Paulo, que é a Enel. Mas essa é uma tensão padrão de distribuição, a maioria dos locais é 13.800 volts, perfeito? Aí nós temos lá 34,5 kV. Na realidade não, as duas coisas são idênticas, não quer dizer é uma coisa diferente da outra, não, são coisas idênticas. 34,5 kV é igual a 34.500 volts. 220 volts, se nós fôssemos transformar ou converter ela lá em kV, né, fazer a conversão, daria 0,22 kV. Então, 0,22 kV e 220 volts é a mesma grandeza, é a mesma quantidade de energia ali, medida ali, a DDP ali de um ponto e outro, é a mesma coisa. Só a forma, né, a simbologia que é diferente, ali a grandeza são diferentes da mesma coisa. Exato? É a mesma coisa você pegar e falar assim, eu comprei 1.000 gramas, eu comprei 1 quilo. Na realidade você comprou exatamente a mesma quantidade, só que para ficar mais fácil usamos quilo, mas não muda em absolutamente nada. 127 volts, e se nós fôssemos falar em kV seria 0,127 kV, perfeito? Então é só, não é fator de multiplicação e você dividir ou multiplicar, né? Múltiplos e submúltiplos. Bem, o aparelho que nós temos que medir tensão, então aqui nós temos um exemplo. Para quem assistiu a nossa aula anterior, nós vimos que o amperímetro, ele vai em série com a carga. Então aqui nós temos o exemplo, né? Nós temos o exemplo aqui do gerador, nós temos aqui o exemplo dos condutores, que são esses aqui, né? E aqui nós temos a carga. São os 3 elementos necessários que para nós termos aí né, um circuito fechado. Circuito, falamos um circuito elétrico, nós vamos ter que ter o gerador, o condutor e a carga. Para nós medirmos corrente, que foi o conteúdo da aula anterior, nós vimos que o nosso amperímetro ele ia em série com a carga. Então ele iria aqui, ó, nós iríamos instalar ele nesse ponto aqui, em série. Já o voltímetro, ele vai em paralelo com a carga. Então a diferença entre o amperímetro, série com a carga, o voltímetro em paralelo com a carga. Se fizer o contrário, né, uma medição e você inverter, muito provavelmente você vai danificar o seu instrumento de medição. Então tenham muito cuidado. Quando vocês forem fazer qualquer medição elétrica, a princípio, o que vocês deverão fazer? Verificar, antes de medir, como é essa medição, se o aparelho está setado para aquela grandeza que você pretende medir. Eu pretendo medir corrente. Então o meu amperímetro, lá o meu multímetro, que geralmente os aparelhos medem as 3 grandezas, geralmente ele mede resistência, mede tensão e mede corrente. Então essas 3 grandezas é muito comum vir no mesmo aparelho. Então, mas para cada um tem a sua característica específica para você fazer a medição. Como eu disse a vocês, medir corrente. Então, o aparelho vai ser instalado em série com a carga. Se você vai medir tensão, o aparelho é em paralelo com a carga. Isso faz toda a diferença. E se você inverter essa condição, pode danificar, pode fechar um curto no seu instrumento, pode queimar o fusível desse instrumento,
né? Então vai depender muito do instrumento, ou até uns que chega a derreter, pegar fogo na mão de quem estiver medindo. Então muita atenção no aparelho, o que você está medindo, se ele está setado, se ele está ajustado para aquilo que você vai medir. E sempre que você for medir, você começa da escala maior para a escala menor. Por exemplo, você vai chegar num local e você quer medir a tensão ali. Aí você olha no seu instrumento e você vê que ele mede lá 750 volts, ele mede 200 volts, ele mede 20 volts. Então vamos lá. Quando eu for medir, eu não sei qual que é a tensão que eu estou medindo ali. Então eu vou setar o meu multímetro, meu medidor, na maior escala. Coloco lá na maior escala. Quando nós colocamos na maior escala, a medição não vai ser precisa, porque o ideal vai depender da tensão que você estiver medindo, é óbvio, né? Mas o ideal sempre que nós utilizarmos o meio do dial lá, né? Do display lá, metade da faixa de medição do instrumento. Então, você mediu, mas nesse momento, quando você colocou nessa faixa de tensão, que é a tensão maior de medição, ela é internamente do aparelho, ele é mais robusto. Então, ele te protege. O inverso vai ser totalmente catastrófico, se você não sabe qual é a tensão. Então, vamos colocar dessa forma. Ó, você vai medir, você não sabe qual é a tensão, mas a tensão, depois de medido, você chegou à conclusão que é 220. Ótimo, 220. Então, você vai setar o seu aparelho em 750 e vai fazer um pré-teste. Se ele chegou ali mais ou menos, você conseguiu, legal, bacana, maravilhoso, não aconteceu nada com o seu aparelho de medição. Mas se você setasse ele para 20 volts e fosse medir esse 20 volts, ele pode danificar o equipamento, pode queimar o equipamento. Então, sempre da maior escala para a menor escala. Isso vale para a corrente e vale também para a resistência. Sempre da maior, você seta primeiro da maior corrente, da maior grandeza para a menor grandeza. Nunca da menor para a maior. Perfeito? E sempre da maior para a menor. Assim você tem uma segurança maior na sua medição, né? Para que você tenha uma proteção aí e o equipamento não venha, né, danificar ou queimar sua mão, alguma coisa nesse sentido. Perfeito? Lembrando que cada aparelho tem lá a sua segurança, tem a sua proteção, mas podendo evitar é sempre bom. Perfeito? Então fica o recadão aí. Sempre da maior para a menor escala em qualquer grandeza que você estiver medindo. Perfeito? Então vamos à sequência. Aqui nós estamos vendo que esse multímetro ele está em paralelo com a carga. Por que paralelo com a carga? Tá vendo? Se você seguir esse cabo aqui, ó, ele vem aqui, vai lá. Então ele está em paralelo, é o mesmo cabo que alimenta, o multímetro é o que vai alimentar também, passa aqui pelo interruptor, mas é uma representação, perfeito? Então, voltando e para ficar bem gravado nas nossas mentes, amperímetro em série, voltímetro em paralelo com a carga. Os cuidados que nós vamos ter com a medição do aparelho, né? Então, ele sempre, né? O ideal, o ponto ótimo, né? O ótimo de você medir é sempre o meio da escala. Sempre aqui, ó, é o ponto ideal para você medir, certo? Então, sempre que você estiver no meio da escala, é um ponto melhor, onde a grandeza, vamos dizer assim, o aparelho funciona melhor. Vamos colocar dessa forma. Porque ele tem uma quantidade de erros que ele vai jogar tanto para um lado ou para o outro. Como você está no meio da escala, você divide e você tem parte do erro que ele vai ser positivo ou negativo, ou seja, para mais ou para menos. Como você está no meio da escala, você elimina parte desse erro, perfeito? E sempre tem que se ajustar o zero, né? Os equipamentos
Mais novos já não há necessidade, que ele regula sozinho, mas os mais antigos, né? Você tem lá uma regulagem do zero. Então, desligados, sem conectar com um ponto que você vai medir, você zera ele. Você chega lá no zero antes de você fazer a medida. Mas isso são equipamentos um pouquinho mais, vamos dizer assim, uns aparelhos um pouquinho mais velhos, os eletrônicos, digitais, eles já fazem essa coisa automaticamente. Mas também, né, como diz aqui, ó, sempre no meio da escala. Perfeito? Que é o ponto melhor ponto. Quando você estiver medindo, você também não pode mudar de escala com ele ligado. Com ele ligado, que eu digo, com ele testando. Você tira o teste e muda a tensão dele lá. Perfeito? Como todos, né, todos os instrumentos, como todas o ferramental, nós temos que evitar, né, pancadas, choques e tudo mais. Então, sempre que nós tivermos medindo o aparelho de medição, ferramental, o cuidado é primordial. Na hora que você estiver trabalhando, organiza o local que você estiver trabalhando. Você não pode pegar um aparelho de medição, ele é sensível, você que fez uma medição e joga no chão. Não, pode ser alguma, porque a pancada vai danificar esse equipamento. Perfeito? Então, hoje, esse é o nosso conteúdo na nossa aula de hoje. Nós vimos tensão elétrica, já vimos corrente na primeira aula, hoje a segunda aula, tensão elétrica. Depois nós vamos ter, né, como já disse a vocês, um total de 12 aulas com todas as grandezas elétricas. Perfeito? Por hoje é só. Muito obrigado, até a próxima. E não deixe, para quem não se inscreveu ainda, se inscrever no nosso canal, dar um joinha, ativar o sinalizador para que você, toda vez que a gente postar um vídeo aí, de uma aula nova, você está aí conosco. Até mais, até a próxima. Tchau, tchau.